Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao capítulo 1 da frente A, avançaremos com agentes exógenos, agentes modeladores do relevo. Então podemos apontar primeiro, são modeladores. Como são modeladores do relevo, esses agentes definem a forma do relevo. E a forma do relevo é a geomorfologia. A geomorfologia depende da ação dos agentes exógenos. Nós temos como agentes exógenos o intemperismo e a erosão. Que dependem ou agem na biosfera. A biosfera, que é uma interação de 3 esferas naturais. Colocamos assim: A, B e C. A corresponde à litosfera, B à hidrosfera e C à atmosfera. Nós vamos avançar agora e revisar os agentes exógenos e começamos com o intemperismo. Então aqui, intemperismo. Intemperismo ou meteorização. Intemperismo ou meteorização é um processo de desintegração do material rochoso. Então pensamos assim: imagine aqui um bloco rochoso. Tá. Aqui nós temos uma rocha, vou colocar assim uma rocha ígnea. Essa rocha, na sua superfície, entrará em contato com água. Entrará em contato com a radiação solar. E terá aqui depósito de matéria orgânica. Então aqui nós temos matéria orgânica. Justamente a radiação solar, a água e a matéria orgânica vão intemperizar a rocha, desintegrando a rocha, desintegrando os minerais, promovendo a meteorização ou o intemperismo. Com o tempo, isso formará uma camada que nós chamamos de regolito sobre a rocha. Imagine que essa rocha ela irá sofrer na superfície desintegração. Ela irá se desintegrar de cima para baixo. Agora, no fundo
nós temos aqui ainda a rocha não alterada. Então, aqui nós temos a rocha pouco alterada ou não alterada. Essa rocha aqui, que é essa aqui, nós chamamos de rocha matriz. É a rocha matriz. Então, com o tempo de intemperismo, essa rocha vai sendo rebaixada, consumida pelos agentes do intemperismo, formando aqui horizontes de deposição do material. Então, imagine aqui a superfície e aqui um manto. Esse manto de intemperismo, vamos apontar aqui, ó. Esses horizontes correspondem ao regolito ou um manto de intemperismo. O que está atuando aqui? O que nós temos como atuação do intemperismo aqui na superfície? Podemos colocar, como coloquei aqui, água. Nós vamos colocar assim, ó, percolação. Percolação de água. Mas, ó, radiação solar incidente. E mais, aqui, podemos colocar assim, ó, uma cobertura vegetal. Aqui, colocamos assim, ó, pode ser as raízes, tá? Então, assim, do material. Então, aqui, nós temos a cobertura vegetal. Começamos assim. A percolação de água corresponde ao intemperismo químico. A radiação solar ao intemperismo físico. E a cobertura vegetal ao intemperismo biológico. Então, nós vamos revisar agora cada tipo de intemperismo. Intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. Ok? Muito bem. Vamos revisar cada tipo de intemperismo. Começamos com o intemperismo químico. O intemperismo químico acontece em ambiente úmido. As ações, podemos colocar aqui a hidratação, a oxidação e redução e a carbonatação. Esse intemperismo é o mais severo. Então, o grau de meteorização é severo. Podemos afirmar que é o tipo de intemperismo mais competente para a desintegração rochosa. Intemperismo biológico, ambiente com atividade biológica. Ação, decomposição. A decomposição da matéria orgânica é o principal efeito da atividade
a ação do intemperismo biológico. Grau de meteorização moderado. E o intemperismo físico ou mecânico acontece em ambiente árido. Ações, nós temos aqui a mudança volumétrica das rochas, com a expansão térmica e o congelamento. Como exemplos do intemperismo físico, mecânico em ambientes áridos. O grau de meteorização é fraco. Então nós temos que lembrar disso. O intemperismo químico ele é severo, o intemperismo biológico ele é moderado, o intemperismo físico ele é fraco. Todos acontecem de forma simultânea. Normalmente, um vai predominar. Numa floresta equatorial, por exemplo, nós temos Numa floresta equatorial, por exemplo, nós temos o predomínio de um intemperismo químico associado a um biológico, um ambiente extremamente úmido. Agora, numa região árida como um deserto, nós temos muito mais intemperismo físico e biológico, predominantemente físico. Pouco biológico. Então, nós temos um intemperismo mais fraco, de fraco a moderado. Então, vamos fazer uma relação entre as condições climáticas e o intemperismo. Muito bem, relações morfoclimáticas e climatobotânicas. Primeiro, latitude equatorial. É na latitude equatorial que nós temos a máxima radiação solar incidente. Consequentemente, a baixa pressão absoluta. Com baixa pressão, muita umidade. Então aqui nós temos a ambiência mais úmida do planeta. É nessa ambiência que nós temos o intemperismo químico. Quando aumentamos a latitude, percebemos a redução da radiação solar incidente, consequentemente, aumento da pressão atmosférica e redução da umidade. Por isso é na região polar que nós temos o intemperismo físico. Quando nós saímos do Equador para o polo, aumentando a latitude, aumenta o intemperismo físico. Do Equador para o polo, aumenta o intemperismo físico. Do polo para o Equador, nós temos um aumento do intemperismo químico. Agora, esta representação do gráfico. Eixo horizontal, latitude. Esse eixo vertical, nós vamos colocar aqui a temperatura e a umidade. Nesse vertical para baixo, vamos colocar aqui o intemperismo. Reconhecendo o intemperismo químico, o intemperismo biológico e o intemperismo físico. Aqui, nessa representação do intemperismo, nós temos a profundidade do solo. Desse eixo para cá, com a umidade e temperatura, a cobertura vegetal. Muito bem. Latitude, 0. Latitude equatorial. Temperatura, alta. Umidade, alta. Então, nós temos aqui alta temperatura, alta umidade.
Com muita umidade, nós temos o intemperismo químico, que é o mais severo. Por isso, o solo é um solo bem profundo. Quando aumentamos a latitude, o que acontece com a temperatura? Ela diminui. E a umidade também diminui. O intemperismo diminui. Então, nós temos uma relação aqui morfoclimática e climatobotânica. Podemos dividir aqui em 6 faixas climatobotânicas. Assim. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faixa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui ao lado, faixas climatobotânicas. 1, floresta. Floresta tropical. 2, savana. 3, steppe. 4, floresta temperada. 5, a taiga. E 6, a tundra. Então, nós temos aqui as faixas climatobotânicas. Na alta latitude, na ambiência da tundra, nós temos um solo pouco intemperizado, um solo raso, congelado a maior parte do tempo, o permafrost. Quando diminuímos a latitude, aumenta a temperatura e a umidade, aumenta o intemperismo, o solo é mais profundo e sustenta florestas tropicais. A relação do solo, ou da profundidade do solo com a cobertura vegetal, nós estudaremos no módulo 4, com morfoclimatologia. Nesse momento, nós precisamos relacionar o intemperismo com o solo e com a ambiência climatobotânica. Ok?